entendendo melhor sobre essa questão. Até em off a gente estava falando aqui, né? Do empoderamento, mas é um empoderamento feminino, mais voltado para a feminilidade, né? Então, eu queria entender um pouco mais aí se tem algum flerte com uma feminista. Qual que é a ideia do... O meu conteúdo ele é voltado 100% para mulheres, por mais que eu tenha um público masculino que me acompanhe, mas ele vai bem ao oposto do feminismo. Então, legal. Toda essa luta, não que não tenha sido boa para as mulheres, para nós conseguirmos um direito a voto, ter a nossa voz ouvida, competir salários no mercado de trabalho, irmos para o mercado de trabalho, foi boa. Mas eu acredito que ela deveria ter parado neste momento. As mulheres acabaram vestindo todas essas forças e levando para dentro dos relacionamentos. Então, o meu trabalho vem um pouco com o inverso disso. Então, mulher, você pode sim conquistar o mundo lá fora, mas dentro de casa se permita ser cuidada pelo seu homem, se permita ter a sua família, se permita se doar pela maternidade, se doar para a sua família, cuidar da sua família, ter amor por isso, né? Que um casamento é uma sociedade. Sim. Então, você trabalha junto. Eu passei por uma gravidez, passei por uma gestação e eu vou precisar ficar um tempo parada. Mas você não está se invalidando, você só está direcionando as suas forças para a sua família. E os objetivos, os sonhos alcançados do seu marido também são seus. Não é uma competição, né? Exato, porque você contribuiu para isso, né? E é muito interessante isso, essa questão do que o Heitor falou, complementando o que você estava falando, é essa questão de não é competição, né? Porque realmente tem situações que você se depara, e até analisando outros casais, né? Você fala assim, parece que tem uma competitividade mesmo. Tem. Né? E isso não é saudável. A competição, eu acho que nenhum relacionamento, seja um relacionamento afetivo, um relacionamento de amizade, a competitividade ela não é positiva. A competitividade ela é boa no esporte. Só, né? Sim, eu falo, homens têm muito essa característica de competição, né? Então, quando a mulher ela adquire essas características também, então ela chega dentro do seu relacionamento e são dois homens discutindo. É um batendo na mesa, o outro batendo também. É um marido, o esposo que chega em casa com o paletó preto e ela joga o seu blazer e fala, eu também posso. Então, o meu conteúdo ele vai um pouco... Mulher, você tem o seu valor, você tem o seu poder, mas a sua suavidade, ela é mais forte do que qualquer força masculina. Isso é legal. Mas assim, pensando... Você falou um pouco dessa questão do ser o oposto do feminismo e tudo mais. Mas o pouco contato que eu tenho com o feminismo, eu vejo que tem alguns extremos, né? Que tem umas feministas que realmente, às vezes, perdem a mão em alguns aspectos. Mas eu vejo muitas feministas também com a essência preservada, né? Com realmente de querer uma igualdade e não querer, de alguma forma, se sobrepor. E aí é esse o ponto que eu queria entender. Tipo, até que ponto também o feminismo é válido, sabe? De realmente ter uma igualdade e o casamento é uma sociedade igualitária, né? Claro. Então, até que ponto o feminismo também é válido e é benéfico para a mulher? Eu falo que tudo que termina... Eu sempre compartilho essa mensagem no meu perfil. Tudo que termina com ismo e com ismo e com tismo é doença. Feminismo, reumatismo, bruxismo. Sacanagem. Então, assim, machismo também, né? Lógico. Sim. Então, todo excesso esconde uma falta. O movimento feminista, ele foi, como eu comentei anteriormente, importante para nós conseguirmos um lugar no mercado de trabalho. Mas trazer isso para o nosso relacionamento e perder a mão, como muitas mulheres fazem, não é interessante, porque nós, querendo ou não, estamos desconstruindo o papel da família na sociedade. Então, hoje em dia, por exemplo, você liga a sua TV aberta, as novelas, os programas, as matérias que você vê na TV, que você assiste, é muito mais comum você enxergar uma desconstrução da família através da mídia do que a família tradicional. E tudo isso por quê? Por conta dessa nossa liberdade alcançada. Então, isso se reflete nas mulheres também. Sim. Por conta do feminismo também, que contribui. E quando uma mulher, né, quer virar mãe, ela não é mãe, quer virar mãe, por exemplo, e pede uma dica para você, ou faz uma mentoria com você, né? Que dica você daria para ela, assim? Hoje ela não é mãe, mas quer virar mãe, e aí ou vai ter que largar o emprego, ou não. Como lidar, né, em casa, assim? O que você
daria de dica? Ou, enfim... Eu comento, é difícil dar uma dica para uma mãe sem ser mãe, sem ter passado pela maternidade, né? Mas os pensamentos que eu compartilho aqui são todos teóricos e todos autorais. Alguém estudou, alguém fez uma pesquisa e comprova o que eu falo. Não é algo tirado da cabeça, né? Sim. Então, eu falo assim, maternidade... Até eu fiz ontem uma matéria, uma pauta, que foi no programa da Record ontem, passou coincidentemente sobre maternidade. Olha que louco. Que fala assim, maternidade seria sinônimo de felicidade? Aí eu comento que hoje nós vivemos uma geração chamada No-Mo, que é a geração No-Mother, que não quero ser mãe, né, da tradução. Tá, entendi. E elas prezam por isso, que antigamente... era inaceitável, era inquestionável o fato de você não querer ser mãe. Por exemplo, as nossas avós, as nossas mães, as nossas bisavós. Não era uma opção. Elas deveriam ter filhos, né? Era obrigatoriedade. Sim. Né? E hoje em dia, não. A mulher ela pode escolher. Então, muitas preferem focar no seu trabalho, focar nas suas viagens, focar nos seus objetivos, né? Focar nas suas conquistas pessoais. Só que, se nós analisarmos até hoje, nós nunca vimos uma mulher com 60, com 50 anos falar: eu me arrependo de ter sido chamada de mãe. Então, isso é até uma atenção para a nossa geração como mulheres. Tipo, eu tenho 30 anos. Para as minhas alunas, que é mais ou menos 25, inicia 25 anos as minhas alunas, né? Algumas até... um pouco mais novas, mas é mais ou menos essa faixa. Nós vivemos essa liberdade de poder escolher. Não, eu quero ser eu, individual, empoderada, conquistar o mundo sozinha. Chegar no topo da montanha sozinha. Mas e quando chegar na sua idade lá de 60, 50, 70 anos? Será que não vai fazer falta você ter alguém, algum vínculo criado, né? Porque maridos, parceiros, vêm e vão. Mas filhos, pais, irmãos, são para sempre. Então, é também olhar um pouquinho com carinho para essa questão. Por que uma mulher tem que ir atrás da tua mentoria? A minha mentoria, ela é baseada em 6 encontros. E eu falo assim, eu nem divulgo muito a minha mentoria. Mas a mulher, ela sente que ela precisa. E não tem como eu apresentar para ela e falar assim, você precisa vir até mim fazer minha mentoria. É a mulher que tem que sentir que ela está preparada. E quando nós iniciamos, já no primeiro encontro, eu falo assim, olha, eu estou aqui como... Eu acabo me tornando amiga, imagine, 6 encontros, né? Eu falo, olha, eu estou aqui como sua amiga, mas principalmente como sua mentora. Então, algumas coisas que eu vou te falar aqui pode ser que elas te machuquem, que você não concorde. Mas eu sou uma profissional e você... A partir do momento que você está na minha frente, você se abre para contar a sua história, você está me permitindo julgar o que você está me contando. Isso é punk, hein? Então, eu vou punk. pontuando. Eu falo assim, seja uma esponja. Ouça o que eu estou falando, faça as atividades. Você não precisa levar tudo ao pé da letra. Traga para a sua realidade. E aí, você vai se modificando. Mas o que constitui a mentoria? Autodesenvolvimento feminino ao extremo. Desde vaidade, imagem, comportamento, comunicação... conquista, relacionamentos, o empoderamento na feminilidade e não o empoderamento tóxico. Então, assim, tem também sessões com psicanalistas. Muitas vezes a mulher vem e ela fala assim, eu sempre sou rejeitada, eu sempre entro em relacionamentos que eu não sou valorizada, que eu sou traída, me atraio por pessoas indisponíveis. O que está acontecendo? Eu tenho que mudar, pegar um homem mais velho? Tenho que me interessar por um homem de outra cidade? Também, Que legal. Fazer uma triagem melhor, né? Sim. Aí eu falo assim, não é nada disso. São os seus traumas. Você está refletindo isso no outro. Então, não tem você mudar a idade. Eu só me relaciono com homens mais novos. Será que eu me relacionar com mais velhos, eu vou mudar esse padrão? Não, porque você está buscando os mesmos padrões inconscientemente. Então, a gente entra nisso também. Caraca. Mas, como eu falo, eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra, mas eu tenho esses profissionais dentro da mentoria que auxiliam elas. Então, se na primeira entrevista eu identifico que ela precisa curar essa criança, né? Nós chamamos da dama ferida.
Aí eu trago um profissional para ajustar nesse aspecto, nesse ponto. Nossa, é bem aprofundado, né? É. Tipo, é interessante. E isso que você fala de conquista, nós temos lá também na nossa segunda aula uma coluninha, 4 coluninhas, eu falo. Que é para você se reconhecer quem você é de verdade e reconhecer quem você quer ter ao seu lado. Então eu falo lá, seja criteriosa. Aí eu falo assim, Maria, por exemplo, né? Quais são as características e os valores no homem que você admira? Me cite 7 características físicas, características emocionais e valores. Interessante. Aí elas vão lá e colocam. Aí eu falo, dentro dessas 7, se você puxa uma flechinha pro lado e coloca quais são as inegociáveis agora. Que se esse homem Você não abre mão de tivesse... jeito nenhum. Se esse homem tivesse, você não se relacionaria com ele. Aí ela coloca. Aí na coluninha de baixo, não vou contar porque essa é só pra quem tá na mentoria. Muito boa. Mas Agora, pensando nisso- mas qual que é a mais comum entre as mulheres ali que... Ah, o Heitor já quer uma dica Não, só porque... pra saber como ele vai uma só, conquistar. uma Você já só, é uma casado, minha. velho. Não, eu Ó, não, pô. tô Mas tô falando... uma só. Fala uma que é bem o da comum. viseira ali, ó. Da viseira. É, aquele bem se- comum. É solteiro, É vamos solteiro. lá. 18 aninhos. É bem Tá comum no entre as mercado mulheres, que aí. as mulheres sempre colocam Ele tá essa buscando as característica. namoradas na Renner, velho. Eu falei pra ele, assim, o Renner não é lugar pra você buscar namorada, velho. Uma característica bem comum que elas sempre procuram ali, que tá nessa Assim. conquista. Só pra o Daviseira ficar feliz ali. Assim, é muito individual, né? Sim. Cada uma tem uma profissão, cada uma tem um lifestyle, cada uma tem um objetivo. Mas eu acabo direcionando elas também. Porque se eu perguntar pra vocês hoje, quais são? É difícil, porque você nunca parou pra pensar. Sim. Então, a pessoa gasta 1 hora ali da mentoria, ela não consegue preencher. Então, eu vou direcionando. Então, a primeira que eu falo é, por acreditar muito em Deus, né? Eu falo, ser temente a Deus. É o principal. Porque uma pessoa que ela é temente a Deus, automaticamente ela tem todos os valores dela. Se ela é temente a Deus, ela sabe que mentir é errado. Ela sabe que roubar é errado. Ela sabe que enganar é errado. Ela sabe que ela precisa ser generosa, que ela precisa, né? Então, tendo esse primeiro ponto, todos os outros, o pacote já vem completo. Ah, legal. Ah, A pergunta que eu ia legal. fazer era no sentido assim, obviamente mulheres casadas também vão na tua mentoria, certo? Sim, também. E aí teria essa etapa também, mesmo ela sendo casada. Já teve caso da mulher pegar e falar assim, ixi, meu marido aqui não se enquadra nisso. Já, E aí, já também. o que acontece? Ai, às vezes, assim, quando acontece nesses casos mais específicos que eu tenho que intervir na relação, eu não pego o caso. Porque antes de eu aceitar o caso, tem o checklist para entender. Posso ajudá-las ou não? Porque entrar em questões matrimoniais, eu acho que é muito profundo. É o BO, né? É muito. E aí, talvez a pessoa, ela tá confiando. Se ela contratou a sua mentoria, ela está confiando em você, disponibilizando tempo. Então, é uma palavra que a gente possa falar, pode mudar completamente o rumo dela. E na emoção ali, pela busca da resolução do problema que ela tem, ela pode nem pensar e só tomar a decisão baseada no que eu falei. E aí, se daqui 6 meses ela acorda e fala, não, mas eu não deveria ter feito isso. Então é uma baita responsabilidade muito grande, né? Se legal. tirar alguém de um relacionamento ou mudar alguma coisa, meio... É uma responsabilidade muito grande. E aí, pensando nessa tua... Vamos pôr assim, da tua relação com feministas, né? Vamos pôr assim. Já teve algum caso de alguma mentora sua... mentorada sua ser feminista? E aí, de alguma Se converter, forma... tipo isso? Ou se converter ou de alguma forma tentar te converter. Tipo, como que é quando você tem esse encontro? Uma com ela? aluna chata que quer ficar ali. Não, mas aqui é melhor. Não chata, mas às vezes quer mostrar Sim, outro sim. ponto de vista do feminismo, né? Algo mais digestivo. Na verdade, tentar me levar para outro lado, elas não me levam, porque elas sabem que o meu lado tá melhor. Geralmente é o... Elas sabem, mas vindo do lado de lá pra cá, eu tenho uma mentorada que inclusive está no processo, não sei se está nos assistindo ou não, mas ela falou assim, Camila, eu comecei odiando você. Eu vi o seu conteúdo e falei, gente, não faz sentido algum pra mim esse conteúdo Que aqui. louco, sério? Só que aí eu dei mais uma chance. E aí eu fui dando mais uma chance. E aí agora eu vi que deu certo. Mas ela era feminista mesmo ou não? Era só indefinida ali? Na que não verdade, existe assim. Existe a feminista e existe a mulher contemporânea. A mulher contemporânea é aquela que fala assim, eu não preciso que você pague a minha conta no restaurante, eu tenho dinheiro pra pagar.
Ela não é feminista. Ela quer um relacionamento... Porque eu falo Tipo o assim... Caio Castro ali, que quer dividir a conta e tal. eu falo assim, as Minha esposa é feministas... assim. Eu falo assim, as feministas, elas odeiam os homens. Elas querem competir, elas odeiam. Essas mulheres contemporâneas... Não, você não precisa me levar no carro à noite. O caminho é seguro, eu sempre faço esse caminho, eu sei me proteger. Aí ele vem e coloca a jaqueta no ombro dela. Não, eu não tô com frio, não precisa. Chegou em casa com a sacola pesada. Não, eu consigo carregar. Tá caindo tudo lá da sacola, assim. Ela fala, não, eu Perde consigo toda a carregar. magia isso aí, né? Exato. Então, isso é a mulher contemporânea. Pô, mas, não, minha esposa não é assim, não. Não, mas perde toda Já a botei magia, ao né? contrário. Pô, fazer um Já negócio, botei. às vezes é um Da cavalheirismo, não é gentileza, nem né? machismo, é um cavalheirismo, só a gente só quer ser gentil, né? Exato. Então, eu falo que existem esses dois tipos de mulheres. Então, as minhas alunas, as principais que chegam até mim são as segundas. As feministas, elas nem chegam. Elas só vão lá no Instagram e criticam, e xingam, e falam. Isso aí, tem Tudo que de comentar ruim. bastante pra Eu dar falo. engajamento. Eu falo boa. assim, gente... Eu até vou olhar pra câmera pra falar. Boa. Haters queridos... Fiquem. Se vocês soubessem o benefício que vocês me trazem, vocês não comentariam mais. Vocês paravam. Vocês paravam. Então, pode comentar, pode compartilhar. É bom demais. Ô, Camila, assim... O que acontece de você estar lá na mentoria, assim, agora é uma curiosidade, né? Tá lá na mentoria e tal, aí você vê que a pessoa é difícil, você fala, tal. A pessoa... É que deve ser complicado, dependendo do nível que ela tá ali e tal, né? E aí, rola mais mentoria? Você faz mais com a pessoa, ela contrata mais, enfim... 6 normalmente dá? Como é que é? Nós temos o pacote de mentoria individual, que a aluna pode só 1 hora pra gente conversar e tentar lapidar bem rapidinho. Tá. Mas esse pacote das 6 é o mais completo que eu consegui, com exercícios e com o autodesenvolvimento feminino mesmo. Mas existem alguns casos que elas falam, Camila, eu gostaria de mais 1 hora, de mais uma aula para nós falarmos desse assunto aqui. Ah, legal. Só que o que eu tenho desenvolvido, o meu pacote, são essas 6 aulas, que são 6 assuntos, 6 tópicos. Nenhum encontro é continuação do outro. Então, ela vai ter o encontro, ela vai ter o exercício, a gente findou aquilo. Agora, cabe a ela buscar mais conhecimento. O exercício que você diz, ela para fazer depois, ela faz ali durante com você? Faz Como durante comigo e faz depois também. Sempre tá. eu passo algum exercício para ela fazer. Olha, agora você tem que tomar essa atitude, agora você tem que fazer isso, né? Aquilo. Então, cada encontro, ele é individual. E é como musculatura na academia, né? Não adianta você vir ali fazer as mentorias às 6 e achar que você vai sair dali uma nova mulher. Assim como um corpo precisa criar hábito para a musculatura se fortificar, Sim. assim é com a nossa consciência, com a nossa mentalidade. E também ajuda Verdade, na questão de vergonha, esse tipo de coisa? Ajuda também, Ajuda. porque nós trabalhamos autoestima, né? Autoestima, amor próprio, autovalorização. E quando você está ok com a sua autoestima... Você não liga para os outros, Já né? era. você não liga para os outros. Então, acontece sim, respondendo sua pergunta, delas quererem contratar mais horários, mas aí é um assunto que nós vamos criar. Mas os que estão criados, que eu tenho, são esses 6 tópicos. Ah, legal. Aí, tipo, já é mais específico ali pela necessidade Isso, que ela enxergou e, enfim. Por exemplo, assim, Interessante. temos aula de comunicação. Que é de comunicação feminina, comunicação vulnerável, que eu falo que é a base de todos os relacionamentos. Porque hoje nós, mulheres, e vocês homens também, nós fomos educados a nos comunicarmos por necessidade. Uhum. E não para nos comunicarmos de uma forma com que o outro escute. Então, a gente fala, mas um bom comunicador, ele só é bom quando ele se faz entender. Ele só é bom quando ele fala com clareza suficiente para o outro realmente entender o que ele está falando. Não adianta falar, mas não ser objetivo, né? Eu fale pouco, mas fale bem. Então, quando você chega pro seu parceiro e fala assim, eu me sinto abandonada. Você está se vitimizando. Qual é o sentimento que você está expressando por trás do eu me sinto abandonada? Eu estou triste porque você não está aqui. Concorda? Uhum. Então, por que não falar assim? Ser mais objetiva, né? Mais Isso objetiva. eu fico doido, assim. Isso é complicado mesmo. Eu vejo uma pegada, assim, de E é bem... entrelinhas, mas você não entende É os bem sinais, comum, né? Tipo, Isso, é bem dos comum. sinais e tal. Não, tipo, minha esposa, mas eu vejo algumas mulheres que se queixando disso, né? Tipo, até mesmo influenciadoras na internet, tipo, os homens não entendem os sinais e tal. Que sinal, velho? Fala, bicho. Eu O que falei... tá pegando? O que tá acontecendo? Tem aquela questão que o homem chega em casa, tava lá no trabalho, estressado,
não deu nada certo, ele só quer ficar no canto dele, na caixinha do nada. caixinha do Isso, nada, é isso famosa aí, caixinha do é nada, isso velho. aí. Ele só quer ficar na caixinha do Famosa nada. Aí ele caixinha chega do em casa com a cara fechada e a mulher, amor, o que aconteceu? E ele, nada. Nossa, Claro mano. pra Não mulher. aconteceu nada. Não aconteceu nada. Realmente não aconteceu nada. Agora vai a mulher dizer que não aconteceu nada pro homem. Quando o homem escuta na cabeça dele, nada. Que é nessa entonação, né? Aconteceu 1 milhão de coisas. Nossa, né? O cara já começa a suar, já. Assim. Já. Nada, aí fica assim, né? Nada. Por quê? Não, o pior é assim, você não sabe? Me responda você. ferrou. É. Me responda você, não aconteceu nada mesmo? Responder com outra pergunta, eu odeio isso. Velho. Nossa. Então é isso, é Ó. comunicação. Eu recebo perguntas no meu Instagram que elas falam assim: como eu posso falar pra ele que eu não estou sentindo saudade? Como eu posso falar pra ele que eu Manda não assim, gostei? estou com saudade. Como eu posso falar pra ele que eu queria fazer tal coisa? Eu falo assim. Abre a boca. Como você falou pra mim, você fala pra ele, a gente tem que perder o medo de sermos julgadas. Porque nós pensamos, não, se eu falar que eu tô com saudade, eu estou me enfraquecendo. Eu estou entregando todas as minhas armas a ele. Então, não. Você tem que se permitir ser vulnerável. Uma mulher madura, ela sabe usar a vulnerabilidade dela ao seu favor. Porque quanto mais vulnerável você é, mais de verdade você é. Eu tenho... Ah, desculpa, E cortei é a bem na parceria, hora. né? Eu acho que a vulnerabilidade, e eu acho que até também no ponto de vista masculino também, claro que vai ter um monte de red pill falando, pô, cara do Zé Ruela, ser vulnerável pra mulher, tal, que não sei o quê. Mas eu acho que tanto pro masculino quanto pro feminino, mostrar pro seu parceiro as suas vulnerabilidades é realmente baixar a guarda e falar assim, vamos juntos. Eu tenho minhas vulnerabilidades, você tem as suas, e a gente juntos, ali, nós dois juntos, vamos construir algo maior. E vamos blindar um ou outro nas vulnerabilidades, né? Exatamente. E é um completar o outro. Então, onde eu sou vulnerável, minha esposa vai ser forte. E onde ela é vulnerável, eu vou ser forte. Isso no âmbito físico, mental, enfim, em todos os âmbitos, né? É isso. E complementando o que você estava falando, eu tenho uma amiga que faz mais ou menos isso que você falou. Só que ela fica falando, tipo assim, se eu falar isso, ele vai responder isso. Se eu falar aquilo, vai responder aquilo. Jogo de xadrez, E aí né? fica tentando adivinhar tudo o que a pessoa vai responder e não fala com clareza porque quer falar perfeito, sabe? E às vezes não fala perfeito, mas é joguinho, Tipo, né? quer achar a coisa perfeita, mas não existe Não, o e perfeito. isso eu vejo, às vezes, até em amizades também. Tipo assim, Isso. tipo, quer jogar entre linhas ali, joga uma indireta, Até entrevista joga... de emprego, qualquer coisa, assim. Cara, não vou seja responder objetivo, isso. o que você isso. quer? Eu falo, a nossa vida... Vambora. Eu falo assim, a nossa vida ela é tão curta. Então, é aquela gíria, o papo é reto, não tem Boa. curva, é reto, vai lá e fala. Só que quando você entende isso, você fala para você se sentir melhor e não para com que o outro tome como verdade aquilo que você falou. Quando você entende isso, você não se frustra e não se decepciona mais. Porque se você fala para o outro, eu estou apaixonada por você, é porque você está falando de você. Eu estou apaixonada. Você não espera que ele diga eu também. Sim. Você só expressou, é o que eu estou sentindo. Então você não espera que o outro tome como verdade. Isso é muito aliviador. Luministar, pergunta o seguinte. Sobre o tema de amar, escolher amar, o que você acha dos casais modernos comparados a alguns anos atrás? O escolher amar, acho que é estranho. Você escolhe amar, né? Ou você ama ou você não ama, né? Você decide amar. É uma decisão, amor? Não é Sim. algo orgânico que você sente? Eu penso que é uma decisão, porque antigamente você não tinha como escolher com quem você casaria. Quando você tinha 13, 14 anos, que casavam muito jovens, os próprios pais decidiam e direcionavam. Você vai casar com o filho do vizinho, com o primo, do parente, do tio, do avô, da família fulana de tal. Então, você decidia que você precisava amar aquela pessoa ali. Você não tinha como escolher. Era aquilo ou era nada. Muitas vezes não era nem você que tomava a decisão. Hoje em dia, os nossos relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque nós queremos escolher o melhor. Então, nós não decidimos. Nós ficamos ali na escolha infinita. Mas sempre vai ter um melhor. Tem um melhor que esse, tem um melhor que esse. A gente, nunca estamos satisfeitos. Então, se você não se decide, não se compromete, fala assim... Eu quero amar essa pessoa, eu quero construir um relacionamento com ela... Nunca vai dar certo. Então, o amor é uma decisão. O amor é construído. A paixão acontece. Paixão, você pode se apaixonar por uma foto que você vê no Instagram. Você se apaixona por algo que você ouviu. Por uma mensagem, por uma pessoa que você conversa. Por alguém do seu trabalho. Alguém numa balada.
alguém no café, alguém que você viu, pra um artista, alguém que você nunca viu. Isso você se apaixona. Mas o amor, pra ele dar certo, é só se ele for uma decisão. Cara, nunca tinha visto por esse lado. Eu sempre julguei o amor algo orgânico mesmo, sabe? Então, Não totalmente a parte do racional, sabe? mas você percebe que o amor, ele é racional? Eu não enxergo assim. Você não pode escolher amar Deus ou não? Não, Ah, aí não. mas- não, aí não. A gente tá falando, não. a gente tá falando de relacionamento afetivo. O amor, por que o amor é racional? Você vai concordar comigo. Você está numa discussão no seu relacionamento, você não aguenta mais olhar pra cara da pessoa que tá ali, mas você fala, meu, mas eu casei com ela. A gente tá aqui, a gente construiu isso. Tudo junto, fez tudo junto. Eu não sei se eu me apego nisso. Então, na primeira Eu me apego briga, você muito separaria. Não. Eu não separei porque eu amo. Então, Não porque eu escolhi amar. É esse o ponto. Eu não acho que tá no racional. Porque se eu for no racional, eu não vou ficar no relacionamento em briga. Eu tô indo pro racional. Só Então, que assim, ó, vou escolher me manter no relacionamento ou não. Então, assim, esse aqui é o racional. Tô brigando muito, vou cair fora. Agora, o fato de amar a pessoa vai fazer com que eu me mantenha no relacionamento pra parar de brigar. mas se você é racional, você evita as brigas. Ah, Porque- não. Tem briga não tem como evitar, não. Ah, não tem Mas como. aí que tá errado. Evitar a briga É aí muito que tá difícil errado. evitar a briga. Então, aí Eu sei- por eu isso sei que eu como é, falo. eu sei Papo como muito é. bom pro próximo podcast. Por Eu isso sei que eu como falo, é. por isso que eu falo, são pessoas, são comportamentos, Sim. são personalidades. Total.